Os direitos das crianças. Um trabalho realizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcobaça. Todas as pessoas do mundo têm direitos, mas as crianças têm direitos especiais e todos devem conhecer os direitos das crianças. A Convenção tem 54 artigos e de certo que ninguém os sabe de cor. Se quiseres, podes lê-los todos em www.unicef.pt. Mas é importante que os adultos e as crianças conheçam de uma forma simples os principais. Assim, os mais velhos vão saber que há regras que têm de cumprir e as crianças podem exigir que as respeitem. Vamos então conhecer os principais direitos das crianças. Todas as crianças têm os mesmos direitos e cada criança é única, é especial para quem a ama. Mas todas têm os mesmos direitos, quer sejam rapazes, quer sejam raparigas. Há meninos brancos, negros, amarelos ou com a pele vermelha, de várias raças. Há meninos cristãos, muçulmanos, hindus, de muitas religiões ou sem religião. Há meninos ricos e pobres, mas são todos membros da humanidade e devem ser protegidos da mesma forma, existindo leis que castigam aqueles que discriminam pelas suas diferenças. Todas as crianças são filhas de um pai e de uma mãe que geralmente as amam mais do que ninguém e desejam o seu bem. Mas, por vezes, vivem apenas com um deles, com os avós ou com os tios. Quem é responsável pelas crianças deve tratar delas, dando-lhes um ambiente de carinho e satisfazendo as suas necessidades. No caso de a família ter dificuldades, o governo tem a obrigação de as ajudar para que as crianças se desenvolvam física e psicologicamente. E só se tal não for possível, as entregará a instituições ou a outras pessoas para adoção. Quando um filho nasce, os pais têm de o registar no prazo de um mês para que todos saibam que ele existe e tem direitos. Mas todos os meninos têm também direito a uma nacionalidade, que será a dos pais ou do país onde nasceram. Mesmo antes de nascer, as crianças merecem todos os cuidados. As mães devem ter acompanhamento médico para darem à luz filhos saudáveis. E depois, precisam de higiene, boa alimentação, roupas que as agasalhem. Mas também precisam de ser vacinadas para evitarem certas doenças, de ir a consultas, de praticar desporto para crescerem fortes. As crianças em Portugal têm de ir à escola. Estão proibidas de arranjar emprego, pois precisam de se preparar para o futuro estudando. O ensino obrigatório é gratuito nas escolas públicas. A partir de então, os alunos com necessidades económicas têm direito a uma ajuda do Estado para continuarem os estudos e tirarem até um curso universitário. As crianças não podem passar a vida a estudar. Precisam de tempo para dedicar às atividades de que mais gostam. Brincar é absolutamente necessário, só ou em grupo, ao ar livre ou dentro de casa. Ler por prazer, ir a espetáculos, participar em eventos desportivos são atividades que também ajudam a crescer, desenvolvendo a imaginação, o gosto pela arte e o espírito de equipa. Há crianças a quem são impostas tantas atividades que não têm possibilidade de ficar com um tempinho só para si. E isso também não é desejável. Há crianças que nascem com certos problemas de saúde ou vêm a sofrer deles devido a doenças ou acidentes. Algumas não veem, não ouvem, têm dificuldade em aprender ou podem só andar em cadeira de rodas. É necessário dar-lhes oportunidades para desenvolverem as suas capacidades. Quem é que não gosta de ter os seus amigos, as suas coisas ou até os seus segredos? A família deve dar um espaço de liberdade às crianças de acordo com a sua idade, naturalmente. É um abuso os adultos porem-se a escutar atrás da porta as conversas dos mais novos, abrirem as suas cartas, meterem o nariz nos diários quando apanham a chave. No entanto, às vezes é bom que os pais vigiem certas situações, avisando as crianças de que não devem dar confiança a desconhecidos que lhes podem fazer mal. Nos contactos pela internet há também que alertar para o perigo de dar informações ou marcar encontros. Antigamente as crianças não eram consultadas para nada. Os pais resolviam o que achavam melhor para elas, escolhiam as profissões que deviam seguir, até lhes arranjavam noivos, quase à nascença. Ora, mesmo sendo muito novas, as crianças têm uma palavra a dizer sobre os seus gostos e interesses.
Se os pais se separarem, assiste-lhes o direito de serem ouvidas, o que poderá influenciar o juízo que decida o seu futuro. Hoje, os jovens têm acesso a muita informação e podem exprimir-se livremente, individualmente ou em associações. Mas atenção, a liberdade de expressão tem como limite o respeito pelos outros. As crianças devem ter sempre um tratamento especial. Na guerra, devem ser as primeiras a ser socorridas. Mas em tempos de paz, também há violência sobre os menores. Alguns são maltratados, espancados em casa ou em instituições e têm muitas vezes de receber tratamento hospitalar. Quantas vezes as crianças vítimas de violência têm medo ou vergonha de contar o que se passa? Mas há números de telefone gratuitos por onde podem falar se não tiverem coragem de contar a alguém conhecido o que se passa. Algumas crianças, mesmo bem pequenas, são forçadas a ter um emprego ou a pedir esmola para ganharem dinheiro e ajudarem as famílias. Mas atenção, ser explorado não é dar uma ajuda em casa ou no jardim. Certos trabalhos, como arrumar o quarto, passear o cão ou regar as plantas, só ajudam as crianças a tornarem-se mais responsáveis. Certas crianças portam-se mal, fazem coisas que a lei não permite. Algumas roubam, batem nos colegas, causam graves perturbações na escola. Ou pior ainda, não podem ser tratados como adultos, embora devam ser culpabilizados pelo que fazem. Assim, há tribunais especiais para as crianças, que têm em conta a sua idade, a necessidade de serem educadas. Podem pagar pelos erros que cometeram trabalhando para a comunidade ou são internadas em centro de reeducação. Em Portugal, a partir dos 16 anos podem ser julgadas em tribunais normais. Não são nunca as crianças que decidem as guerras. No entanto, sofrem com as suas consequências. Perdem a família, a casa, passam terríveis privações. Muitas morrem. Em certos países são chamadas a combater. Se a Convenção dos Direitos da Criança não tem poderes para acabar com as guerras, impede pelo menos que as crianças com menos de 15 anos sejam soldados. No entanto, há Estados que não cumprem esta norma internacional, pedindo que os meninos e meninas mais novos peguem armas e se envolvam nos combates. Os que sobrevivem têm de ser reeducados, pois não frequentaram a escola e só conhecem a violência da vida militar. Ainda há crianças que sofrem injustamente. Muitas também pensam que só têm direitos. Algumas cresceram sem regras em bairros onde há muita pobreza e violência. Mas também há cada vez mais filhos únicos ou mimados, habituados a serem o centro do mundo. Batem o pé, são malcriados, gozam com os colegas, exigem que os pais comprem tudo o que lhes apetece. Certos jovens sem valores são o terror das escolas e da sociedade. Provavelmente vocês conhecem alguns ou já ouviram contar as suas proezas. Em que adultos se irão transformar? Até hoje, ainda ninguém escreveu uma convenção sobre as obrigações dos mais novos, mas algumas delas são geralmente aceites, como respeitar os pais e os professores, tratar todos com educação, ir à escola e estudar, não andar em brigas, ajudar em casa, proteger o nosso planeta. Concordam com elas? Lembram-se mais alguma? Aqui fica uma ideia. Talvez possam começar a escrever a Convenção dos Deveres das Crianças. Uma mensagem da Comissão de Proteção de Crianças e